Bom dia, um feliz domingo, domingo dia 13 de agosto, feliz dia dos pais, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avó, que também, devido à ausência do pai também, se torna um pai, um feliz dia de paz para todos vocês. Vamos meditar aí na palavra de Deus? Hoje a gente vai estudar sobre a espiral descendente do pecado. Tá? A lição pede para a gente ler Efésios 4, 17 a 32 e Colossenses 3, de 1 a 17. Né? E como Paulo aí defendia que os crentes, vivessem uma vida de incentivar a unidade na igreja. Tá? Se a gente ler aí a partir do verso 17, nós lemos ontem também, nós vemos que o capítulo 4 do verso 1 ao verso 15, ele vem falando da unidade, o quanto nós temos que estar unidos nesse Cristo, Ele fala para que a igreja cresça, para que a igreja se multiplique, existe a possibilidade de não ter divisão, ter essa unidade. Entendemos que o corpo de Cristo é a igreja, e a igreja somos cada um de nós, e Cristo é o cabeça dessa igreja, não é isso? Então a preocupação lá de Efésios para o povo lá gentio, para o povo judeu, para que eles fossem unidos, não houvesse mais divisão, porque aí uma igreja cresce, uma igreja é frutífera, muitas pessoas são alcançadas, que não houvesse divisões, não é isso? Nessa parte, falamos também dos dons, que Deus disponibiliza para cada um de nós, Ele fala até como talentos, que cada um de nós devemos usar esse talento para glorificar, para o serviço do Senhor, e para que efetivamente a igreja, como uma engrenagem, ela ande, porque cada um com seus talentos, vão ajudar para que essa igreja cresça, não é isso? E agora nessa parte a gente vai falar da santidade cristã, oposta aí à dissolução, a impureza, as coisas que são erradas, Então aqui no verso 17 começa: isto, portanto, digo ao Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade, preocupado aí na vaidade, nos seus próprios pensamentos, andar na sua vaidade, nos seus próprios pensamentos, é um perigo. E aí ele continua: obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância, que vivem pela dureza do seu coração. Então, por eles viverem nessa vaidade, nos seus próprios pensamentos, eles acabaram endurecendo o seu coração. E a gente sabe que quando a gente endurece o nosso coração, isso aqui, é onde o inimigo ele atua, para destruir o ser humano. Quando a gente endurece isso aqui e não deixa que o Espírito Santo nos convença do erro, nos convença da verdade, isso é perigoso, porque o pecado contra o Espírito Santo, ele não é um pecado perdoado por Deus, E ele continua no verso 19 e diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, ou seja, eles começaram a se tornar insensíveis, entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza, ou seja, todas as coisas ruins, tudo aquilo que você imaginar, eles vão fazer. E depois, a gente vai ler um trechinho também de Colossenses, no capítulo 3, no verso 1 ao 17, olha o que ele fala: portanto, foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então aí está falando, alertando para a gente buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Então ele está falando: buscai as coisas do alto e pensai nas coisas do alto. E aí continua: não mais as daqui da terra, porque morreste, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Então ele está pedindo para a gente deixar a nossa vida, nosso velho homem, nossa natureza carnal, nossa natureza ruim, E agora viver uma nova vida, Viver um novo homem, pensar mais nas coisas do alto, fazer as coisas mais voltadas para as coisas do alto, Isso fala em Colossenses, Então, os cristãos eles devem se revestir,
da nova natureza, como nós falamos, abandonando aí os antigos maus hábitos, né? No comer, no vestir, no falar, né? No trato para com as pessoas, né? Perdoando uns aos outros, como Deus também perdoou em Cristo cada um de nós. É isso que nós devemos fazer, devemos colocar na nossa mente e no nosso coração isso, né? Então nós vimos aí em Efésios 4:16, como nós falamos, o tema de Paulo tratou aí da unidade da igreja, né? Vimos aí no capítulo 4, no início do capítulo 4, o apóstolo falou da unidade, do estilo de vida, que a sustenta de uma perspectiva positiva, né? E dos versos 17 diante, Paulo abordou aí o mesmo tema a partir de uma perspectiva negativa, né? Ou seja, Paulo constatou o estilo de vida gentílico dos gentios ao considerar uma unidade enfraquecedora, com os padrões de vida verdadeiras de cristãos que alimentam a unidade. Ao ler a crítica afiada de Paulo ao depravado estilo de vida gentílico, devemos recordar sua convicção de que os gentios são redimidos por Deus por intermédio de Cristo, e a eles é oferecida a plena associação ao povo de Deus, ou seja, a unidade, né? A partir do momento que Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue, né? Por cada um de nós, não existe mais divisão, as barreiras, né? Todos perante Deus têm a oportunidade dessa salvação, basta que você aceite Cristo na sua vida. E aí ele continua. Paulo não estava preocupado apenas com os pecados ou comportamentos específicos dos gentios, mas com o padrão de comportamento que exibiam uma trajetória descendente nas garras do pecado, nas garras do inimigo. No centro de Efésios estava o retrato de uma espiritualidade insensível, como nós lemos na palavra, na vaidade, nos seus próprios pensamentos, ou seja, não estava buscando as coisas do alto, as coisas espirituais, estava buscando as coisas dos seus próprios pensamentos, a sua vaidade. É isso que o povo estava buscando, né? O seu próprio entendimento. Estavam o quê? Obscurecidos e separados da vida que Deus concede. Essa espiritualidade insensível é a fonte do entendimento obscurecido, destacado no início dessa passagem, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Seu coração acabou se tornando insensível e duro, né? E eles não conseguiam escutar a voz do Espírito Santo falando a eles. Eles se tornavam pessoas insensíveis, como nós lemos na palavra também, e da prática sexual depravada, sublinhada aí no fim, se entregaram à libertinagem para de forma desfreada cometer todo tipo de impureza, como fala no verso em Efésios 4:19, afastado de Deus, e eles não sabiam como viver, e separados da sua graça salvadora, continuavam em um espiral descendente do pecado e de depravação, né? O perigo aí que o pecado traz para cada um de nós. Por isso a importância de nós nos revestirmos desse novo homem, né? Dessa nova criatura, a partir do momento que você aceitou Jesus, né? E largar os nossos maus hábitos, né? Tanto no comer, tanto no vestir, tanto no falar, contato da nosso semelhante, o nosso próximo, perdoando uns aos outros, né? Assim como Cristo nos perdoou ao dar a sua vida por mim e por você, e ao você aceitar Cristo. Cristo te perdoou, colocou os teus pecados na profundeza do mar. Tenha a certeza disso. Busque o Senhor, né? Eu não sei em que momento você está espiritualmente na sua vida. Se você está fraco, busque a Deus. Se você está forte, continue buscando, meditando na palavra de Deus, buscando essa energia, essa força, né? Dentro da palavra de Deus, porque é ela que vai te dar força, é ela que vai te fortalecer para as adversidades, para os problemas que você vai passar durante toda a trajetória aqui na terra até que Jesus volte. Que Cristo te abençoe você e sua família, e que você tenha um domingo abençoado, um domingo dos pais abençoado. É meu desejo e minha oração. Amém.